Então, eu imprimo esses papéis quadriculados aqui, no caso, cada quadradinho é 1 centímetro. Então, aqui dá 1 metro, né? Aqui dá um canteiro, acho que de 20 metros. Daí eu faço aqui a largura com o que eu tiver da largura do canteiro, né? Então, aqui tá um desenhado já, vários canteiros desenhados, mas peraí. Aí, primeiro que eu faço é pegar as coisas que eu tenho, né? As mudas que eu tenho, ou semente, anotar os extratos, o espaçamento e a quantidade que eu tenho. Aí, aqui, esse aqui foi o último planejamento que eu fiz. A minha horta é só para subsistência, então não tem tanta... Você vê que as quantidades são pequenas, né? Aí, isso aqui vai ser minha referência e eu coloquei uma cor para cada um. Eu tenho várias canetas coloridas aqui, que depois eu vou lá e desenho aqui, então, né? Depois eu coloquei uma legenda para usar isso aqui na hora de plantar. Aí é bom ter mais de uma cópia, né? Porque vai sujar tudo. Ou você memoriza. Mas o que eu faço de lógica? Eu pego primeiro, eu vou dos extratos de cima para baixo, praticamente. Ou é mais assim, pegar o emergente e depois o alto, e aí eu redistribuo o médio e o baixo no que sobrou de espaço. Aí eu coloquei aqui de emergente, eu coloquei aqui quiabo. Poderia ser milho, poderia ser o girassol, né? Mas eu coloquei quiabo. Aí eu peguei aqui qual que é o espaçamento do quiabo. 80 por 50. Então, o que eu fiz? Eu coloquei 80 entre linhas, né? E 50 entre plantas. Então, eu coloquei ele a cada 50 centímetros. Você vê que tem aqui o quadradinho, aí vai pular 1, 2, 3, 4, 5. Botei mais um quadradinho, né? Aí ficou com 50 centímetros entre eles. Peguei e fiz tudo primeiro esses amarelinhos. Aí desenhei o canteiro inteiro. Depois que eu fiz esses amarelinhos, se fosse, por exemplo, milho, ia ser cada 1 metro, né? Não ia ter esse no meio. Aí depois que eu fiz o emergente, eu sempre coloco o emergente no meio, porque como a ideia é ele sombrear um pouquinho do alto, aqui ele cresce e sombreia os dois lados do canteiro, né? Então eu tenho essa tendência a colocar o emergente no meio. E aí eu coloco os extratos altos nas bordas, geralmente, para dar uma distância do emergente, que ele também costuma crescer bastante, né? E os altos também, aí às vezes eles ficam se encostando, se colocar perto ou no meio, né? Então aí eu vou e faço no centro, primeiro distribuo todos os emergentes. Aí depois eu venho aqui nas bordas e coloco todos os extratos altos. E aqui de alto eu usei esse quadradinho aqui, que é berinjela, e ali mais pra frente eu botei o meio roxinho, que é o repolho. E aí, ó, eu coloquei o azulzinho é espinafre, tá? Que dá extrato baixo. Mas eu coloquei eles também, ó, se eu for ver aqui. Vamos ver lá. O repolho, extrato alto. Aí 80 por 50 também, o espaçamento que eu quero é entre plantas, esse aqui, 50. E 80 daria pra eu colocar, como meu canteiro ele é de 1 metro, daria pra eu colocar um de cada lado. Estaria respeitando o espaçamento entre linhas também. 80 centímetros entre linhas e 50 centímetros entre plantas. Então, também tô dentro do espaçamento tradicional. Tanto do repolho, ó, e da berinjela. A berinjela é 50 por 1. Mas daí, no caso aqui, eu não botei por 1, porque senão ia ficar para fora do canteiro. Então, no caso da berinjela, ela tá mais adensada. Ela tá 50 por 80. Mas eu já plantei assim e não tive problema. Eu tento sempre otimizar, né? Então, é por 1, tá bom, vou colocar no dentro do meu canteiro aqui, vamos ver o que vai dar. Mas é 20 centímetros a menos, né? Então, ok. Aí depende do seu canteiro for de 80 centímetros, você vai ficar com 60, daí já fica muito próximo. Aí você pode fazer, por exemplo, assim, digamos, seu canteiro aqui é 80, né? E aí fica aqui, daqui pra cá, 60 centímetros só, aí você pode passar pra lá 80, né? Ou 1 metro, se você quiser respeitar o normal. Eu não faço muito. Bom, isso é uma coisa que eu faço, não sei se é correta, mas eu não faço muito essa questão de entre linhas e entre plantas. Pra mim, pode ser ou de assim, o linho ou planta, sabe? Eu não faço muito como, isso aqui é linha, isso aqui é planta. Na verdade, esse espaçamento é como se fosse a monocultura, né? E aí, como a gente tem sempre o espaço do meio aqui, do caminho, que tá pintado de roxo, e eu nunca planto muito na beira do canteiro, acaba dando um espaço aqui também ok. Então, voltando lá. Tem aqui os emergentes no meio. Aí eu botei o verdinho escuro aqui. Botei os altos a cada 50 centímetros. Aí vou lá, boto todo mundo. Aqui passou para repor, porque acabou meu número de mudas de berinjela, né? Aí vou lá, aí vai ficar faltando o quê? Tem esses buracos aqui, que depois eu preenchi, entre os emergentes. E tem essas duas linhas aqui também. Que se você for ver, tem 10,
20, 30, 40 centímetros, até onde eu botei a sementinha do quiabo. Então, 40 centímetros é um espaço bom. O que eu poderia plantar aqui? E é o que eu poderia plantar entre os altos. Uma outra coisa, você vê que os meus altos, eles estão intercalados com o emergente, para não botar assim na mesma linha, né? Para não ficar as plantas se encostando. Então, um jeito de espaçar melhor é colocar ele cruzando assim, né? Daí aqui eu poderia, entre esses daqui, eu poderia colocar extrato baixo ou médio. Como eu usei berinjela, e ela solta bastante folha, o repolho ele é baixinho, né? Eu não quis botar alface aqui. Eu peguei e botei alface ou escarola, coisa assim. Eu peguei e botei extrato baixo, aí eu botei espinafre. Mas poderia colocar algumas coisas de extrato médio, por exemplo, assim, rabanete, que sai rápido, ou a rúcula, que sai rápido, que daí não ia atrapalhar, né? Ou mesmo cenoura. Mas aí eu peguei e coloquei aqui, plantado as bolinhas que tenho muda e aqui é que tenho semente. Então, muda e semente. Aqui, ó, os cabelinhos vermelhinhos foram beterraba. E os cabelinhos laranjinha foram cenoura. E os tracinhos é de muda, né? Muda e bolinha de muda. Então, eu botei, imagina, eu tinha aqui os quiabos, os extratos altos aqui, que ia ser a berinjela, o repolho. Aí distribuí os extratos baixos entre esses dois aqui. Então, vários espinafres, mesma coisa do outro lado. Sobrou esses dois corredores. Botei semente, quer dizer, tinha um pouquinho de muda, mas botei semente de beterraba e semente de cenoura, né? São coisas que não dependem tanto de espaço para folhagem, né? Mas precisam de uma certa luminosidade. Aí você tem, tá? Será que vai ficar muito espaçado? Aí o que você vai ficar muito próximo? O que você vai observar? De repente, as suas cenouras que estão na mesma linha do espinafre, que tem um espaço, pode ser que elas vinguem melhor. Daí você repara. Aqui, as minhas, eu botei um canteiro que assim, tava aqui tomate. E aí, eu desbastei o tomate bem depois, assim. Aí, a cenoura cresceu embaixo dele, sombreada, e cresceu super bem a folhagem. Aí, eu fui lá e desbastei todos os tomates. Agora, a cenoura vai ter sol. Vamos ver, mas ela cresceu super bem, mesmo meio sombreada, assim. Quer dizer, até bastante sombreada. Aí, aqui é beterrabinha. Aí, sobraram esses espaços aqui. Entre 50 centímetros, claro, os buracos do quiabo. Como o quiabo cresce pra cima e acaba não incomodando aqui embaixo, né, a folhagem dele, eu peguei e botei alho poró, que é uma coisa que também exige pouco espaço, né, e demora para ser colhido. O quiabo também fica um tempo, a berinjela fica um tempo. Então, esse alho poró aqui não ia atrasar o feitio refazer o canteiro, né? E assim vou fazendo, coloco outros, ó, tá vendo? Esses daqui eu não cheguei a preencher o meio ainda, porque eu sempre começo assim, começo pelo emergente, depois eu vou pro alto, aí eu coloco alguma coisa no meio, ó, vamos ver. Esse aqui, o emergente, era o quiabo também. Aí eu botei aqui, ó, intercalado, sempre intercalado. O rosinha, brócolis, extrato alto, entre os brócolis, a cada 50 centímetros e 80 entre plantas. Vamos ver lá como é que é o brócolis. Não, 80 por 40. Eu mantive 50 centímetros nesse caso porque eu gosto de botar alguma coisa no meio. Se eu botasse a cada 40 centímetros, ia ficar muito apertado para botar uma coisa no meio. Tá vendo? Aí eu boto uma coisa no meio e fica 20 para cada lado ainda. Se eu botasse 40, ficava apertado. Então, eu gosto de botar 50 os meus extratos altos. Aí, esse daqui era o brócolis, né? E aqui no meio, uma mostarda. Então, brócolis, mostarda, poderia ser uma selga, poderia ser alface, né? E assim vai indo. Aí, depois eu poderia preencher aqui esse meio ainda com rabanete, rúcula, né? Coisas que vão sair mais rápido. Ou, que nem eu fiz aqui, né? Beterraba, cenoura, mais coisas que vão sair mais rápido. Ou então eu poderia ainda botar um extrato baixo, que é uma abobrinha de tronco, vagem, feijão aqui nesse meio aqui, ó. Que delas iam ter espaço para crescer para cá, né? Colheita rápida. A vagem não, mas não atrapalha, né? Aí aqui já acabou meus quiabo, eu botei o quê? O que é a bolinha escura? Tomate cereja. E botei milho. Isso aqui seria tomate cereja. Espacei mais, coloquei a cada 1 metro e botei milho no meio. Aí eu vou fazendo assim.